Olá, você está assistindo o vídeo do 7º ano na matéria de artes, volume 3. Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente, estamos na nossa segunda aula. Meu nome é professora Júlia, para quem esqueceu, e hoje vamos falar sobre o movimento do hip hop. Eu tenho certeza que vocês, se não todos, conhecem o estilo do hip hop como música. Mas vocês sabiam que ele nasceu como um movimento? Pois é, o hip hop nasceu nos anos 70 em Bronx, em Nova York. Para contextualizar um pouco a história da cidade de Nova York, nos anos 70, havia muita violência e a cidade passava por um período meio difícil. E o governo não estava tomando muitas medidas para ajudar a cidade nesse quesito, principalmente a periferia. E muito parecido com o jazz que a gente viu na aula passada, o hip hop nasceu de um movimento extremamente marginalizado e hoje em dia é considerado o movimento que mais movimenta dinheiro no mercado da música. Muito mais do que pop, country, funk, rock. Para a gente ter uma ideia de quanta influência esse estilo musical tem dentro do mercado e dentro da nossa cultura, vamos pensar que recentemente Jay-Z e Beyoncé, o maior casal do hip hop, hoje em dia, alugou apenas o Louvre, o Museu do Louvre em Paris, para fazer um clipe de música. Isso não aconteceu nunca na história da música. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor por que surgiu o hip hop, da onde e principalmente por quê, os lugares que os jovens tinham nessa época para frequentar eram normalmente bailes ou discotecas. As discotecas e os bailes não abriam espaço para esses jovens, que eram em maioria latino-americanos e afro-americanos. Eles eram marginalizados a um ponto de que não eram bem-vindos ou aceitos nas discotecas ou nem nos bailes. E mesmo se eles fossem aceitos, a realidade dos jovens que estavam frequentando essas discotecas e bailes não condizia com a realidade desses outros jovens da periferia. Então, você conseguiu imaginar você nesse lugar? Você e seus amigos? Sem ter aonde ir, porque vocês não são muito aceitos nos lugares que tem para ir. O que você faria? Você faz o seu próprio rolê, né? Você faz a sua própria festa, você sai com seus amigos, independente do que já tá tendo de festas. Então, basicamente, o hip hop nasceu assim. Ele nasce como uma oposição aos bailes e às discotecas e também como uma ferramenta para dar visibilidade para essas comunidades que estavam sendo esquecidas por todo mundo. Vocês podem abrir no seu livro didático na página 11. Caso você não tenha o seu livro ainda, você pode anotar isso num papel em branco. Nessa página vocês vão encontrar os 4 elementos fundamentais do hip hop, que são o DJ, o MC, o breaking, mais conhecido como breakdancing, e o grafite. Como movimento, o hip hop é tão completo que ele engloba basicamente todas as linguagens do mundo das artes. Então vamos lá, mesmo se você não tem o seu livro didático, vamos anotar o que é cada um. Dentro das artes visuais, tínhamos o grafite. Mas o grafite vou deixar para falar na nossa última aula desse 3º volume. A espinha dorsal do hip hop mesmo era o DJ. Tudo começou com o DJ. Como haviam várias festas acontecendo ao mesmo tempo em várias regiões de Nova York, ninguém sabe exatamente quem foi o primeiro DJ, quem que começou tudo. O real é que estava todo mundo fazendo isso de formas diferentes, em lugares diferentes, mas a sua própria versão do que era o início do hip hop. Então, basicamente, o DJ pegava discos de vinil,
colocava nas mesas de som e fazia versões e beats ou batidas em cima dessas músicas já prontas. O que era diferente das discotecas, que pegava o vinil, tocava de cabo a rabo uma música e só ia trocando de uma música para outra. Não tinha nenhuma modificação, a música era do jeito que ela vinha escrito pelo artista original, enquanto no hip hop eles mudavam, mexiam com sintetizadores, com batidas, e essas batidas tinham muita influência da música afro-caribenha e afro-americana também. Sempre tinha alguém responsável por receber as pessoas na festa, um mestre de cerimônias, ou MC, que é literalmente Master of Ceremony em inglês. Além de anfitriões da festa, eles conversavam com o público pelo microfone durante a festa. Então, quando os DJs estavam no momento de break, que é quando tem essas batidas e sem a música de fundo, nesse momento fica a linha só de baixo e as batidas de percussão. Aí é nesse momento que às vezes o MC pegava o microfone, conversava com o público, mantinha o pessoal animado e dançando, e esses MCs começavam a falar seus bordões e colocar rimas nesses bordões, e cada um tinha sua frase de efeito, como mais ou menos, vamos dizer. E isso foi evoluindo de uma maneira que os MCs ganharam muito mais destaque. Então eles estavam mais em controle da festa, digamos, onde eles tinham um espaço maior com o microfone. Essa projeção do MC acabou indo naturalmente para o que conhecemos como rap hoje. Essas frases e jargões dos MCs foi naturalmente se desenvolvendo no que conhecemos como rap hoje, que é um uso de palavras que você constrói como se fosse uma poesia falada, mas com uma base de ritmo. Foi durante o break dos DJs, esse período onde há apenas as batidas e a linha de baixo, que começaram a surgir os dançarinos do hip hop, os B-boys e as B-girls. E eles praticam o que conhecemos hoje como breakdancing ou breaking. Muitos descrevem esse momento de parada da música que os DJs fazem como um aumento de tensão que existe por causa do ritmo. E essa tensão e ao mesmo tempo vazio que a falta da música causa, é preenchido pelas danças muito elaboradas desses B-boys e B-girls. As influências que esses dançarinos têm são extremamente diversas. Vem referência de ginástica, vem referências de sapateado, de kung fu e até da capoeira. Esses dançarinos não só se apresentavam durante as festas, mas também começaram a surgir torneios de breakdancing. Esses torneios ajudavam a comunidade porque ofereciam uma alternativa não violenta para grupos rivais acertarem suas diferenças. Então a arte serve de uma maneira para juntar pessoas, tanto familiares quanto pessoas da própria comunidade, mas também pessoas de fora para a comunidade. Hoje em dia a gente conhece esses 4 elementos do hip hop como artes separadas quase, né? O grafite é uma coisa, ser DJ é uma coisa, ser rapper, que é o cantor de rap, é outra coisa, a música do hip hop é uma coisa. Então, é como se cada área dessa ganhasse uma certa independência dentro da arte. Mas é interessante a gente pensar que tudo nasceu em conjunto, como um movimento só, para ajudar uma comunidade que estava precisando de foco, de visibilidade. O hip hop também veio para o Brasil nos anos 80 e podemos destacar os Racionais MCs.
A ideia do hip hop no Brasil não foi muito diferente do que nos Estados Unidos. Nasceu de regiões periféricas, de comunidades que precisavam de mais acesso à arte, à educação, e precisavam de mais visibilidade mesmo. Então o hip hop vem como uma forma de arte para ajudar essas pessoas também, para trazer música, para trazer dança, para trazer artes visuais. E hoje ela pode ser considerada mainstream, né? Pode ser considerada conhecida pela população geral e não mais marginalizada. Bem, agora que aprendemos um pouco sobre o hip hop, vamos falar sobre o rap e fazer a nossa atividade. Para a nossa atividade, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no rap. Na página 12 do livro didático, vocês vão encontrar uma atividade em que vocês vão criar o seu próprio rap. Na atividade diz: não existe um manual ou regras específicas para o processo de composição de um rap. Alguns rappers, que são os cantores de rap, iniciam primeiro pela letra, outros pela base instrumental. Nessa atividade seria para fazer em grupo, mas eu vou desafiar vocês a fazerem sozinhos em casa. Ali vocês têm um espaço para anotar a sua letra e eu vou dar algumas dicas para vocês começarem. Primeiro, vocês vão escolher o seu tópico. O tópico pode ser alguma dificuldade que vocês passaram na vida, já que o hip hop normalmente tem a ver com alguma dificuldade que foi alcançada pelo artista. Vocês podem pensar em rimas simples que ocorrem apenas no final das linhas, assim como vocês devem ter aprendido na aula de português ou na aula de literatura sobre poesias. Não é muito diferente, você vai criar uma poesia que depois você vai pôr no ritmo. Crie no mínimo 4 linhas. E se você quiser criar mais, você vai criar de 4 em 4 linhas, assim como uma poesia.